Olá, eu sou a professora Janete, professora de redação, e hoje nós vamos aprender sobre a questão da estrutura do texto dissertativo argumentativo, para que a gente possa compreender as 5 competências que é cobrado no Enem e como a gente vai estar realizando cada competência. Então, no Enem, vocês já perceberam que no edital que eles cobram do aluno 5 competências, né? Que a primeira competência está falando sobre a questão da linguagem, a ortografia, a concordância verbal, a acentuação, o uso da crase. Então é a linguagem formal da língua portuguesa. A competência 2, ela diz respeito à questão da abordagem completa do tema, ela vai perceber se você tem um conhecimento sociocultural a respeito do tema. Geralmente o tema ele pode ser de ordem social, cultural, política. Nós vamos perceber que na competência 2 vai exigir também a questão da estrutura dissertativa, se o aluno ele faz introdução, desenvolvimento, conclusão. E aí nós precisamos aprender tudo sobre isso. Na competência 3, a organização do seu texto, como você vai selecionar, organizar, relacionar as ideias de forma coerente. Então, a competência 3, ela vai trabalhar a coerência do seu texto, a unidade textual. A competência 4, ela vai estar falando sobre a questão da coesão, a não repetição das palavras, a questão de você usar os conectivos da maneira correta, por exemplo, conectivo de oposição, mas, porém, contudo, todavia, a não repetição desses conectivos também dentro do texto. Então é importante a gente observar essa relação que os conectivos estabelecem dentro da frase. E a competência 5, que é a última, vai observar a questão da sua proposta de intervenção, a solução dos problemas que você vai colocar na sua conclusão. Essa solução também ela é exigente, tem que ser abrangente, tem que envolver os 5 elementos que são cobrados, quem vai resolver a ação, né, o que deve ser feito, como será executada essa ação, para que vai ser executada essa ação. Então, quem são os agentes responsáveis para resolver? Então, vocês percebem que há uma gama muito grande para compreender o texto dissertativo dentro da estrutura Enem. E é sobre isso que nós vamos estar tratando hoje, tá bom? Então, vamos lá? Então, vamos começar com a primeira parte, que é entender a dissertação argumentativa. É importante perceber que o texto dissertativo ele trabalha com a questão de persuasão, de induzir o leitor a crer no seu ponto de vista, no que você está articulando, tá? Então, dentro da redação dissertativa, o que se pede, né? Dentro da proposta do Enem, que é uma produção de texto em prosa, do tipo dissertativo argumentativo. Eles vão dar um tema. É importante a gente perceber que esse tema não pode ser, vamos supor que eu falo um tema normal, assim, os desafios da sociedade brasileira em relação à pandemia do coronavírus. Se eu só falar coronavírus, eu não estou fazendo a abordagem completa do tema. Percebe que a gente tem os desafios da sociedade brasileira. Então, eu preciso falar dos desafios. O que são desafios? Dificuldades, né? Barreiras. Falar da sociedade qual? Sociedade brasileira. Em meio a quê? Em meio à pandemia do coronavírus. Então, não é só eu falar de que a sociedade brasileira tem desafios. Então, há uma proposta temática. Então, essa proposta do Enem, ela pode ser de ordem social, quando eu falo de problemas sociais, como o caso da pandemia. Pode ser também científica, porque esse tema ele aborda tanto o problema social, que é o desemprego, a fome, a doença, como científica também, porque você tem que encontrar uma cura para esse vírus, né? Nós também podemos trabalhar com ordem cultural. O tema pode ser de ordem cultural. Eu posso falar de museus, eu posso falar do resgate
de uma cultura de um povo, e também posso falar de política, corrupção. Então, lá no Enem, lá no edital, eles colocam essa questão do tema, que pode ser de ordem social, científica, cultural ou política. Primeiramente, vamos entender o que é um texto dissertativo argumentativo. Ele vai se organizar em defesa de um ponto de vista, que é a sua tese. É muito importante que você, na sua introdução, você coloque esse seu ponto de vista, sua tese. Então, eu estou apresentando o tema, a questão dos desafios da sociedade em meio à pandemia do coronavírus. Então, eu tenho um problema, mas qual que é a minha tese? Eu vou colocar a situação, problema, e na tese eu falo, faz necessário analisar as suas causas e as suas consequências. Quais são as causas relacionadas à sociedade com esse coronavírus? Quais são os problemas que a sociedade está enfrentando? Quais são as consequências disso? Se eu coloco isso na minha introdução, se eu já coloco assim, que faça necessário analisar suas causas e suas consequências, eu estou preparando o leitor para saber que no meu desenvolvimento eu vou citar algum argumento sobre causas que levou a isso e depois as consequências. Então é muito importante que você perceba que no texto dissertativo você se organiza em defesa de um ponto de vista, tá? Dentro do texto dissertativo a gente também vai ter o desenvolvimento. No desenvolvimento a gente tem que influenciar a opinião do leitor, para que a gente possa convencê-lo com a nossa tese, o que a gente escreveu. Aí, a partir dessa questão dos argumentos, é que você vai selecionar na coletânea e também do seu conhecimento que você veio de casa a respeito do tema, do assunto. Então, você vai observar a voz de especialista, filósofos, sociólogos, cientistas, no caso do tema que eu estou trabalhando aqui com vocês. Você vai perceber dados estatísticos, tudo isso você seleciona para depois você organizar no seu texto, tá? Então, é muito importante essa fundamentação dos argumentos. Quando você expõe e explica essas ideias no seu texto dissertativo, ele tem essa dupla natureza, porque primeiro que você expõe as ideias, depois você defende sua tese, daí essa questão de ele ser também argumentativo. Lembrando que todos os argumentos que você coloca no seu desenvolvimento, você precisa justificar. Então, não é só escrever um dado estatístico, você precisa ter seu raciocínio lógico para você escrever o que vem em relação àquilo que você escreveu, o porquê você escreveu, tá? Então, pensando na estrutura dissertativa, nós temos o quê? O tema, que é a abordagem completa, que a gente vai falar dos desafios da sociedade em meio a essa pandemia do coronavírus. A sua tese, você falou que você vai analisar suas causas e suas consequências. Seus argumentos, você vai colocar o quê? As causas que levam a sociedade a estar como está, as consequências disso também para a sociedade. Como nos argumentos você vai colocar os problemas que gerou isto, o que você vai fazer na conclusão? A sua proposta de intervenção. O que é a sua proposta de intervenção? É a solução dos problemas que você gerou no desenvolvimento. Lembrando que essa solução, ela não é qualquer solução, mas mais avante no vídeo eu vou estar falando para vocês. Vamos então agora perceber o que é essa questão da estrutura, conforme eu tenho falado para vocês. Então, na introdução é a parte que exige a apresentação do tema. Tem alunos que têm muita dificuldade de escrever uma introdução. Fala, professora, como é que eu começo a introdução? Existem várias maneiras. Vamos analisar então a estrutura de um texto dissertativo argumentativo. Vocês percebem que nós temos uma redação, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. A introdução você vai apresentar o tema que será discutido. Então é muito importante que você mostre para o leitor de que você vai falar. Depois que você apresenta o tema, apresenta a tese.
que é o seu ponto de vista que você quer falar. Faz-se necessário debater sobre essa questão, faz-se necessário analisar suas causas e consequências, ou você também pode colocar a sua tese conforme que você vai discutir no seu texto. Lembrando, tem muitas pessoas que têm dificuldade de fazer a introdução. A introdução, você pode começar apresentando o tema, mais a tese. Você pode começar com contexto histórico. Você pode definir o tema. Você pode começar definindo o que é o coronavírus para a sociedade. Você pode começar a sua introdução também em forma de roteiro, né? Você apresenta o tema e coloca 2 elementos que você vai discutir no texto. Você pode começar a sua introdução com a citação. Então, tem várias maneiras de começar um texto. Lembrando que ao começar a sua introdução, o tema deve estar presente, a situação, o problema deve estar presente. Depois você tem o desenvolvimento. O desenvolvimento, você vai colocar seus argumentos, como é que você vai sustentar a sua tese. Aí, nesse caso, você vai refletir, justificar, questionar, tudo isso é importante, tá? Coloca dados estatísticos, coloca citação filosófica, voz de especialista. E, por último, a conclusão, que é o fechamento das ideias, a retomada da tese, lembrando que aqui você vai colocar soluções do seu problema, tá? Bom, aqui eu coloquei para vocês as estratégias argumentativas que ficam no desenvolvimento. Como você pode fazer isso? Por meio de exemplos, dados estatísticos, pesquisa, citações, pequenas narrativas ilustrativas. Toma cuidado com essas pequenas narrativas. Quando eu coloco pequena narrativa, é um exemplo. Vamos supor que você vai falar do feminicídio. Aí você vai dar um dado estatístico e você coloca um exemplo que saiu num telejornal. Aí, nesse caso, você pode colocar uma narrativa, ou seja, um exemplo, mas uma linha só. Cuidado, tá? Você pode fazer, então, comparações, comparar um país com outro, comparar, no caso da pandemia aí, dá para comparar muita coisa. Bom, então, o que eu gostaria de falar muito para vocês é a questão da solução. Tem aluno que fala assim, professor, eu não sei fazer a finalização da redação. É fácil. Primeiramente, você vai ler seu desenvolvimento. Quais foram os problemas que você citou lá? Agora, você tem que resolvê-los. Como é que você vai resolver? Primeiramente, você vai pensar, gente, o que deve ser feito para, por exemplo, diminuir a violência doméstica principalmente entre as mulheres. Como vai ser executada essa ação? Por meio de quê? Então, sempre você faz essa pergunta, você colocou o problema lá, qualquer problema que seja, vamos colocar um tema, né, que é muito polêmico, a questão das drogas entre os jovens. Então, como que você pode resolver isso? Quem vai resolver isso? Psicólogos, médicos, a família. Então, qual é governo, né? Então, você vai pensar nos agentes. E o que deve ser feito para fazer isso? É importante você lembrar que se você colocar conscientização, essa palavra ela é nula para o Enem, porque deve conscientizar, não é uma ação concreta. Ação concreta é quando você fala assim, que entidades como ONGs, juntamente com os familiares, devem propor palestras nas escolas, a fim de que os alunos possam compreender e perceber o uso que o uso da droga faz no seu organismo. Vocês perceberam que aí mudou essa palavra de conscientização? Então, conscientização, você não vai ganhar nota no Enem, tá? Então, é importante você lembrar. Conscientização, respeito, amor ao próximo, isso são elementos neutros para o Enem. Então, tem que ser uma ação concreta. Quando eu falo o que é possível fazer, o que deve ser feito, então lembra disso para você fazer a sua conclusão. Quem vai resolver? Quais são as pessoas para resolver isso?
Então, como vai ser executada essa ação? Geralmente, no como vai ser executada a ação, por meio de quê? Através de quê? Tá? Então, é importante você colocar isso. E qual é o efeito? Então, qual que é a finalidade? Qual é o objetivo? Para que a gente vai fazer isso? Tá? E depois a gente tem um detalhe. Pode ser o detalhe da ação, o detalhe do modo meio, né, de como será executada a ação, que outra informação eu posso dar. Porque se eu falar assim, ó, deve ter palestras nas escolas. Quando eu falo que outra informação pode ser acrescentada, você pode colocar assim, deve ter palestras nas escolas, com a temática sobre o uso abusivo de drogas e os problemas familiares. Então, você dá mais uma informação extra. Então, é muito importante você perceber isso. E nessa questão da proposta de intervenção, lembrar que a solução você termina com portanto, ou logo, com conjunções conclusivas, né? Então, isso faz muito a diferença dentro do seu texto, tá? Então, essa é essa é a estrutura dissertativa que você deve lembrar sempre de estar pensando em fazer, tá bom? Espero que vocês possam agora colocar isso em prática, usando as temáticas que eu já postei no fórum para vocês, que vai ajudar vocês então seguir esse padrão aí, tá bom? Um abraço. Bom, eu falei para vocês que o Enem ele cobra 5 competências e eu quis fazer um resuminho aqui para vocês saberem o que vocês são cobrados na hora da correção da sua redação. Então, a primeira competência é a 1, que é demonstrar domínio da modalidade escrita e formal da língua portuguesa. Aqui é muito importante que vocês dêem uma revisada no acordo ortográfico. Mudou muitas coisas. Hoje, por exemplo, a autoescola escreve junto. Por quê? Porque a gente tem vogais diferentes, então elas vão se unir. Então, a questão do hífen, né? Então, hoje em dia nós estamos usando muito videoaula, né? Falando de videoaula. Antigamente, videoaula era separado, agora videoaula é junto. Por quê? Vídeo termina com O, aula inicia com A. Então, junta as vogais diferentes e fica junto. Então, vamos estudar esse acordo ortográfico. Ele foi feito em 2009, a gente já está em 2020, já era para estar escrevendo corretamente. Olhar a concordância nominal, concordância verbal, o uso da crase. Então, vocês vão ser avaliados nessa competência em relação à escrita de vocês corretamente, tá? Então, é muito importante isso. Na competência 2, essa eu falo que ela é muito importante, porque aqui há uma exigência muito grande. Por quê? Porque você tem que compreender a proposta de redação, ou seja, fazer aquela abordagem completa do tema, se for desafios para a sociedade em meio à pandemia, eu tenho que falar dos desafios, da sociedade e da pandemia do coronavírus que está acontecendo no mundo. Então, eu preciso fazer uma abordagem completa. E quando ele fala aqui, ó, várias áreas do conhecimento, por que várias áreas do conhecimento? Porque vai exigir do aluno que nessa temática ele possa ou usar literatura, ou usar história, ou usar geografia, ciências, biologia. Então, assim, você vai ter que usar filósofos, historiadores, que esteja correlacionando com o seu tema. Então, não dá para você colocar qualquer filósofo. Tem que ser um filósofo, ou um historiador, ou um fato histórico, ou um poeta, ou um escritor dentro dessa área, então, do conhecimento aí. E ele fala que você tem que estabelecer o quê? Os limites estruturais do texto dissertativo argumentativo, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão, que eu falei no vídeo passado aí para vocês entenderem. Então, prestem bastante atenção nisso, tá? Você tem que escrever o texto dissertativo, você tem que ter uma argumentação boa, em cima da sua tese, defendendo o que você queira, mas não pode esquecer
que essas áreas do conhecimento também tem que correlacionar com a realidade, no caso do Brasil. Então, se eu for, por exemplo, vou citar, por exemplo, o problema da violência da mulher. Aí eu lembro da Lei Maria da Penha. Então, isso é uma área do conhecimento. Vamos supor que também eu quero falar do racismo, do preconceito. Eu lembro da lei, né, do artigo que vai falar sobre essa questão do racismo. A gente tem o artigo 5º. Eu também posso usar o artigo 6º. Esses dois artigos da Constituição Brasileira, os 5 e 6, ele ajuda vocês a abarcarem qualquer tema. Então, a competência 2 ela é muito importante, porque você tem que fazer essa abordagem completa do tema, colocando essas áreas do conhecimento e correlacionando ainda com a realidade brasileira. Nós vamos falar da competência 3. A competência 3, em outros concursos vestibulares, sem ser Enem, eles vão chamar de coerência do texto. Essa competência ela é muito importante, por quê? Porque quando você vai pegar a sua redação lá no concurso, eles te dão um tema e eles vão te dar texto 1, texto 2, textos 3, que são chamados de textos motivadores ou também chamados de coletânea. Quando você tem essa coletânea, o que você precisa fazer? Você precisa ler, sublinhar as ideias principais e principalmente assim, você vai já construindo o seu ponto de vista na leitura desses textos. No momento que você vai construindo o seu ponto de vista na leitura desses textos, lendo o tema, você vai fazer uma coisa muito importante, que é selecionar as ideias. Então, olha lá, o que é a competência 3? Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, nesse caso, você vai selecionar as ideias de acordo com o tema, você vai relacionar com o que você já sabe, com o conhecimento que você já tem, né? Você também vai organizar qual é o argumento que você vai colocar primeiro. É uma lei que está falando sobre a Constituição, é uma notícia, é um dado. Então é importante você observar. Interpretar, essa é uma parte muito importante, porque tem muito aluno que copia os textos da coletânea. Você não pode copiar. Você pode usar? Pode, mas interpretar. O que é o interpretar? Eu tenho lá falando que 43% da sociedade está ficando em casa em relação à questão do coronavírus. O que acontece? O que é 43%? Menos de 50%. Então, você está interpretando o texto. Então, é importante nessa parte de interpretar, olhar o gráfico e usar seus conhecimentos de matemática mesmo para você fazer essa interpretação, para não ser cópia textual, tá? Porque na cópia você vai perder muita nota no seu texto. Olha uma coisa que eles colocam aqui, ó, informações, tá vendo? Você vai relacionar essas informações, esses fatos, as opiniões de várias pessoas também, que pode estar no texto, e a sua também. Em defesa do quê? Do seu ponto de vista. É aqui, nessa competência 3, que vai ser exigido de você a sua tese. Onde vai ficar essa tese, Janete? Lá na introdução. Não tem como você começar a escrever um texto sem colocar a sua tese, que fica lá o seu ponto de vista, o que vai ser discutido dentro do seu texto. Eu costumo dizer para os alunos que o texto, a palavra texto, ela veio do latim, que significa tecer tecido, que é um tecido, é tecer as ideias. Então, imagine também, no momento que a pessoa vai fazer um crochê, ela não faz aquela correntinha, né, que é a primeira coisa para poder fazer um tapete ou uma roupa. Vamos pensar que essa correntinha é a sua tese, é a sua defesa. Então, sua redação toda, ela vai estar permeada em cima do que você está escrevendo, tá? Então, daí essa questão de observar se o seu texto ele tem direção. Então, o corretor ele vai observar se o seu texto é com direção ou sem direção.
E a sua direção ela vai estar lá na introdução, que é você apresenta o tema e apresenta a tese, tá? Então, você vai elaborar um projeto de texto. Então, a competência 3, ela trabalha com um projeto mesmo, vai observar se o aluno ele construiu o seu texto, se ele planejou, se ele teve esse projeto, e se ele é coerente, se ele tem unidade textual, se ele está organizado. Então, a palavra-chave dessa competência é organização, tá? Bom, então aqui eu trouxe para vocês o que é a coerência, já que a competência 3 está falando disso, tá? Olha lá, vamos ler junto comigo? A coerência se estabelece por meio de ideias apresentadas no texto e dos conhecimentos dos interlocutores, garantindo a construção do sentido, de acordo com a expectativa do leitor. Está, pois, ligado ao entendimento e à possibilidade de interpretação dos sentidos do texto. Então, é muito importante que vocês possam organizar. Existem a incoerência textual. Já imaginou se você cria uma tese e, de repente, lá no seu projeto de texto, você é contra o que você falou? Então, é muito importante você perceber de que se trata seu texto e como você vai defendê-lo por meio desses argumentos, dessas causas, dessas consequências. E aí a gente tem agora a competência 4. Essa competência 4 ela é muito importante, por quê? Porque a gente vai ter aqui elementos como preposições, conjunções, locuções adverbiais, que vão dar coesão ao seu texto. Ou seja, esses elementos, essas conjunções, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, portanto, além do mais, ademais. Então, existem várias conjunções. Elas vão estabelecer uma ordem dentro do seu texto. E você tem que saber a função que esses elementos coesivos, eles têm dentro do texto. Ou seja, eu vou concluir a minha ideia, é o último parágrafo do meu texto. Eu falo, então vou usar portanto. Por quê? Portanto, é uma conjunção conclusiva. Então, eu vou concluir a minha ideia. Tá, eu quero acrescentar uma ideia nova ao meu texto. Eu vou usar ademais, porque ademais acrescenta uma ideia nova. Eu quero contrapor uma ideia com a outra anterior que eu falei. Eu vou falar por outro lado, em contrapartida, porém. Então, é muito importante saber a função que esses elementos estão dentro do texto. Daí, eu sugiro que você vá lá no Google mesmo, coloca quadro de operadores argumentativos. Lá vai ter as conjunções, a função que elas estabelecem dentro do texto. Nessa competência 4, olha o que eles estão dizendo. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Então, aqui eles vão perceber se você tem conhecimento, se o seu conhecimento ele é abrangente. Porque já imaginou se o seu texto inteirinho, você fosse colocar tudo assim, mas. Primeiro parágrafo você põe um mais, segundo mais. Então, para mas, qual que é outro que tem a mesma função? Porém, contudo, entretanto, todavia, por outro lado, em contrapartida. Então, é muito importante a não repetição dos conectivos dentro do texto. E também a não repetição de palavras ou ideias. Vamos supor que eu tenha a palavra medo. Aí eu vou colocando medo no texto inteiro. Para medo, tem outra palavra, que é o quê? Receio. Então, você vai procurar, é aqui que vai perceber se você tem um conhecimento linguístico de vocabulário. Se você está percebendo que a sua redação está repetindo muito a mesma palavra, vá no dicionário, dá uma olhada no sinônimo dessa palavra, como você pode modificá-la, tá? Então, essa competência, ela é muito importante. Outra coisa que eu quero falar nessa competência para vocês é o seguinte, que quando vocês forem escrever sua redação, a partir do segundo parágrafo da sua redação, pensa junto comigo, gente. Primeiro parágrafo, eu apresentei o tema, coloquei a minha tese. Segundo parágrafo, eu vou falar do primeiro momento, então eu posso colocar primeiramente. Primeiramente é um conectivo, tudo bem? Só que a partir do terceiro parágrafo, eu preciso fazer o quê? Uma relação do parágrafo anterior.
Para o Enem, eles falam de operadores argumentativos. O que é um operador argumentativo? É quando eu relaciono a ideia anterior com a que eu estou escrevendo agora. Então, um dos operadores argumentativos que eu posso colocar é por outro lado. Então, é muito importante você pensar nesses operadores, como você vai relacioná-los. E, a partir do segundo parágrafo da redação, tem que ter os conectivos em todas as entradas dos parágrafos e dentro do parágrafo. A gente chama isso de interparágrafos e intraparágrafos, ou seja, fora e dentro do parágrafo. Então, aqui entra a competência 4, que é muito importante vocês colocarem esses conectivos, ou seja, deste modo, dessa maneira, portanto, diante disso, nesse viés. Estão vendo o tricotar, de voltar o texto? Então, precisa na competência 4. E aí, como que a gente vai garantir essa coesão? A partir, então, dos parágrafos que eu coloquei para vocês, os períodos, a organização desses períodos, não ser período muito longo. Você já imaginou uma redação com 8 linhas? Então, o período está muito longo. Então, vamos organizar cada parágrafo, um parágrafo com 8 linhas. Então, vamos organizar esse parágrafo aí, tá? E muitas vezes os pronomes, eles vão nos ajudar a não ficar repetindo só a palavra. Você pode usar eles, deste, desta, né? Então, você pode estar usando aí, ok? E aí, por último, a gente tem a competência 5, que é que eu havia falado para vocês, que a gente vai elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Antigamente, quando você não respeitava os direitos humanos, zerava a sua redação. Agora, você zera só a competência 5. Você perde 200 pontos se você não ferir os direitos, se você ferir os direitos humanos aí. Então, aqui a gente vai observar a sua proposta de intervenção. Aqui você vai buscar uma solução para os problemas que você abordou no seu desenvolvimento. Esses problemas você vai ver, pode ser de ordem social, científica, cultural. Então, tem várias maneiras de você colocar essa solução. Mas você não pode esquecer dos 5 elementos. Quais são esses 5 elementos do texto, tá? Então, primeiramente, quem vai resolver o problema? O que deve ser feito para resolver esse problema? Como será executada essa ação? Para que será executada essa ação? Lembra que eu falei no vídeo anterior a questão dessa importância de você colocar os 5 elementos? Então, vamos colocar aqui um tema. Gente, está tendo um problema sério. Nós estamos aqui com a pandemia do coronavírus. Quem vai resolver o problema? A gente pode colocar que é a sociedade, mas também a gente tem a Organização Mundial de Saúde, os Ministérios da Saúde, no caso do Brasil, e a gente também tem os empresários, os cientistas. Então, você vai perceber quem pode, o que deve ser feito. A gente já tem a mídia trabalhando isso fortemente na televisão, né? Nós temos os empresários também fazendo campanhas e ajudando, fazendo doações. Então, nós temos várias pessoas. Para que vai fazer isso? Qual que é o objetivo de estar todo mundo trabalhando com isso? Para que haja a extinção desse coronavírus, ou uma vacina, ou as pessoas não ficarem doentes. Então, você tem que lembrar nessa proporção, que existe uma pessoa para resolver, como ela vai executar essa ação para resolver o problema, para que vai ser resolvido esse problema e qual a informação extra que você pode dar. Então, essa é a competência 5 e você vai ter que responder esses 5 elementos, tá? Então, vamos repetir comigo? O que deve ser feito? A ação. Geralmente, ela vem com o verbo. O governo deve. Gente, por favor, não coloca se houvesse, nada hipotético, uma coisa concreta, tá bom? Como será executada? Por meio de quê? Através de quê? Tá vendo? Por meio da Organização Mundial de Saúde.
Para quê? Qual que é o objetivo? Ter uma vacina, ajudar as pessoas, vai depender do que você escreveu no seu desenvolvimento, tá bom? Então essa é a competência 5, em que há a solução do problema. Revisem o vídeo, leia a sua redação, procure encontrar, até a gente tem vários sites que tem redações prontas, redações nota 1000, olhe lá na solução que o aluno colocou, se ele faz essa questão dos 5 elementos, tá bom? Até mais! Vamos fazer agora uma análise de uma redação com o tema do Enem do ano passado, 2019, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Primeiramente, eu falei para vocês que a gente tem que falar da abordagem completa do tema. O que é democratização? O que é o acesso ao cinema no Brasil? Então, o candidato ele tem que lembrar disso, ele tem que saber todos esses elementos do tema para poder fazer a abordagem. Então, primeiramente, ele começa assim a redação. O longa-metragem nacional na Quebrada revela as histórias reais de jovens da periferia de São Paulo, os quais, inseridos em um cenário de violência e pobreza, encontram no cinema uma nova perspectiva de vida. Gente, a primeira coisa que ele fez, a introdução, começando com narrando um filme, narrando um documentário. Posso começar assim? Posso, tá? Então ele começou a introdução em forma de narrativa. Claro que você tem que lembrar que você não pode ficar narrando o tempo todo. Na narrativa evidencia-se o papel transformador da cultura por intermédio do Instituto CRIAR, que promove o desenvolvimento pessoal, social e profissional dos alunos por meio da 7ª arte. Gente, o que é a 7ª arte? O cinema, para não ficar repetindo, né? Então, ele primeiramente ele coloca o leitor a par do que ele está falando. Apresentando-se como um retrato social, tal obra, contudo, ainda representa a história da parte minoritária da população. Haja vista o deficitário e excludente acesso ao cinema no Brasil, sobretudo às classes menos favorecidas. Então, ele faz uma situação, um problema, e agora ele vai criar a tese. Lembra da competência 3? Que você precisa do seu projeto de texto, que você precisa criar uma tese na sua introdução? Aí ele começa: todavia, para que haja uma reversão do quadro, faz-se necessário analisar as causas corporativas e educacionais que contribui para a continuidade da problemática em território nacional. A pessoa que escreve uma tese dessa, ela tem que ter muito conhecimento sobre isso, porque ela colocou aqui 2 elementos que ela vai falar, né? Quais são os elementos que ela está falando aí? Né? Causas corporativas e educacionais, tá? Então agora, no próximo parágrafo, igual eu falei para vocês, coloca o conectivo na entrada dos parágrafos. Primeiramente, deve-se destacar o distanciamento entre as periferias e as áreas de consumo de arte. Acerca disso, os filósofos Adorno, né, e Horkheimer, em seus estudos sobre a indústria cultural, afirmaram que a arte, na era moderna, tornou-se objeto industrial feito para ser comercializado, tendo finalidades prioritariamente lucrativas. Então, aqui, ele fala do distanciamento da periferia, ele coloca uma voz de especialista, que é os filósofos aí, que são os filósofos, e depois, então, ele vai agora colocar o ponto de vista dele. Então, primeiro coloca a fala dele, agora ele coloca o dele, olha lá. Sob esse prisma, empresas fornecedoras de filmes concentram sua atuação nas grandes metrópoles urbanas, regiões onde prevalece a população de maior poder aquisitivo, que se mostra mais disposta a pagar o maior valor pelas exibições. Essa prática, é a prova disso, então ele está colocando o que ele pensa. No entanto, fomenta uma tendência segregatória que afasta o cinema das camadas menos abastadas, contribuindo para a dificuldade na democratização do acesso a essa forma de expressão e de identidade cultural no Brasil.
Vocês estão percebendo que agora ele entra no tema falando da questão do acesso, da democratização? No próximo parágrafo, agora, ele vai acrescentar uma ideia nova. Ele vai usar um operador argumentativo, ademais, porque o ademais, ele está acrescentando uma ideia relacionando com a ideia anterior. Olha lá, uma análise dos métodos da educação nacional é necessária. Nesse sentido, olha aí a competência 4, o conectivo, observa-se uma insuficiência de conteúdos relativos à aproximação do indivíduo com a cultura desde os primeiros anos escolares, fruto de uma educação tecnicista e pouco voltada para a formação cidadã do aluno. Dessa forma, outro conectivo. Com aulas voltadas para a memorização teórica, o sistema educacional vigente pouco estimula o contato do estudante com as diversas formas de expressão cultural e artística. Vocês estão percebendo que lá na tese ele falou que um outro ponto que ele ia falar era sobre educação, então ele está colocando aqui, tá? E agora ele continua colocando uma outra voz de especialista. Olha lá, tal cenário reforça a ideia da teórica Vera Maria Kandal, que afirma que o sistema educacional atual está preso nos moldes do século XIX. Vocês estão percebendo que ele está argumentando, ele está colocando vozes de especialistas para dar âncora na sua argumentação. Ele não está sozinho na argumentação dele, ele escolheu pessoas para dar suporte ao que ele está falando, tá? Importante isso vocês perceberem aí. Assim, com a carência de um ensino que desperte o interesse dos alunos pelo cinema, a escola contribui para o afastamento desses indivíduos em relação ao cinema, o que constitui um entrave para que eles, durante a vida, tornem-se espectadores ativos das produções cinematográficas brasileiras. Então, vocês estão percebendo que agora ele vai concluir a sua ideia, dizendo o seguinte: é evidente, portanto, que a dificuldade da democratização do acesso ao cinema no Brasil é agravada por causas corporativas e educacionais. Você está vendo que ele está retomando a tese dele? Ele conseguiu colocar tudo que ele queria dizer no seu desenvolvimento e ele está dizendo que essa dificuldade do acesso ao cinema ela é agravada por essas causas. Agora ele vai colocar a competência 5 que eu falei para vocês, que é a conclusão, usando o conectivo de conclusão. Logo, é necessário que a Secretaria Especial de Cultura do Ministério da Cidadania. Então, quem vai resolver o problema? Aqui a gente tem a Secretaria Estadual, né, do Ministério da Cultura. Então, esse é o quem, tá? Então, ele vai estar colocando. Então, é necessário que ela torne tais obras mais alcançáveis ao corpo social. Então, a gente tem um verbo aqui, ó, torne tais obras mais alcançáveis. E aí ele coloca qual é o objetivo de fazer todas essas questões aí, né? Que o Ministério deve levar o tema às escolas públicas, e aí pode ser expandido, fazendo com que os alunos, então, o objetivo é que os alunos, então, tenham esse acesso. E aí ele retoma no final da sua redação com a tese dele. Nesse contexto, poder-se-á expandir a ação transformadora da sétima arte retratada em Na Quebrada, criando um legado duradouro de acesso à cultura e desenvolvimento social em território nacional. Então, gente, era isso que eu tinha para passar para vocês. Leiam a redação, analisem, tá bom? Até mais!